Olá, vamos mergulhar hoje na redução ao valor recuperável de ativos, um assunto, olha, que sempre aparece em provas de contabilidade. Então, nosso foco aqui é ir direto nos conceitos que fazem a diferença na hora de marcar o X no lugar certo. Nosso roteiro de hoje vai cobrir todo o processo passo a passo. Vamos começar com o porquê de tudo isso existir, depois a gente aprende a calcular os valores, a reconhecer a perda, a lidar com as famosas unidades geradoras de caixa, as UGCs, e por fim, vamos ver como uma perda pode ser revertida. Tudo bem detalhado. Muito bem, vamos lá. Para começar, por que existe esse tal de teste de impairment, ou, em bom português, o teste de recuperabilidade? Qual é a razão por trás dele? A resposta para essa pergunta é a essência de tudo. Será que um bem da empresa pode estar registrado na contabilidade por um valor, digamos, inflado, maior do que ele realmente vale no mundo real? É exatamente isso que o teste quer descobrir. E aqui está a regra de ouro, o princípio fundamental. Nenhum ativo, mas nenhum mesmo, pode ficar registrado lá no balanço por um valor maior do que a grana que ele consegue gerar para a empresa, seja pelo uso ou pela venda. Simples assim. O valor contábil não pode ser uma fantasia. Então, na prática, o que é o teste? Pensa nele como uma verificação periódica. Desde a Lei 11.638 de 2007, ele se tornou obrigatório para garantir que os ativos, principalmente o imobilizado e o intangível, não estejam com seus valores superestimados. É um verdadeiro teste de realidade para o balanço. Certo, agora vamos para a parte que envolve cálculo. Como é que a gente acha esse tal de valor recuperável? Basicamente, a gente precisa pensar que existem duas maneiras principais de uma empresa recuperar o valor de um ativo. E aqui, olha, está o ponto que mais cai em prova. O valor recuperável não é uma média, não é o menor, é sempre o maior valor entre essas duas opções. A empresa vai ser otimista e vai escolher o caminho que traz mais benefício. Isso precisa estar na ponta da língua, é o maior dos dois. E quais são esses dois caminhos? De um lado, o valor justo líquido de venda. É bem direto. Quanto a gente consegue se vender o ativo hoje, já tirando os custos da venda, como frete ou comissão. Do outro lado, o valor em uso. Esse é um pouco mais complexo. É o valor presente de toda a grana que se espera que aquele ativo gere no futuro enquanto ele estiver em operação. Ok, já entendemos o princípio e como calcular o valor recuperável. Agora, o próximo passo lógico é: quando é que a gente de fato reconhece uma perda? E como faz isso? A perda só acontece, e anota isso, quando o valor contábil, aquele que está no livro, é maior que o valor recuperável que a gente acabou de aprender a calcular. Se o valor recuperável for igual ou maior que o contábil, vida que segue, não tem perda nenhuma para registrar. O processo para calcular a perda é bem metódico, são 4 passinhos. Primeiro, a gente acha o valor contábil. Segundo, calcula o valor recuperável, sempre pegando o maior dos dois, lembra? Terceiro, a gente compara os dois. E, se o contábil for maior, aí sim a gente vai para o quarto passo, que é calcular a diferença entre eles. Essa diferença é a perda. Vamos ver um exemplo para ficar bem claro. Imagina uma máquina registrada na contabilidade por R$ 800 mil. Depois de fazer os cálculos, a gente descobre que o valor recuperável dela é de apenas R$ 600 mil. Pronto, o valor contábil está maior, a perda a ser registrada é de R$ 200 mil, que é exatamente a diferença. E como a gente joga isso na contabilidade? O lançamento é padrão. A gente debita uma conta de despesa, o que vai diminuir o lucro da empresa naquele período, e, em contrapartida, a gente credita uma conta redutora do ativo, que vai ajustar o valor desse ativo lá no balanço, trazendo ele para o valor recuperável correto. Ah, um detalhe super importante. A empresa não sai fazendo o teste completo para tudo, todo ano. O teste é disparado por gatilhos, por indicadores de que pode ter algo errado. E esses indicadores podem ser externos, como o valor de mercado de um ativo despencar, ou internos, como uma máquina que quebrou ou ficou tecnologicamente ultrapassada. Agora, a gente vai entrar num conceito que complica um pouquinho, mas que é muito comum no mundo real. E quando um ativo não gera caixa sozinho? Pensa numa única engrenagem dentro de uma linha de produção gigantesca. Como é que a gente calcula o valor em uso só daquela engrenagem? Impossível, né? Ela não gera receita sozinha. E aí, como fica? A solução para isso é o conceito de unidade geradora de caixa, a UGC. Se a gente não consegue testar um ativo isoladamente, o que a gente faz? A gente sobe o nível e testa o menor grupo de ativos do qual ele faz parte e que, aí sim,
gera caixa de forma mais ou menos independente. No exemplo da engrenagem, a UGC seria a linha de produção inteira. Beleza, estamos chegando no final. Nosso último tópico é: uma vez que a gente registra uma perda por desvalorização, ela fica lá para sempre ou a situação pode melhorar? E a boa notícia é não, a perda não é para sempre. Se as condições econômicas que levaram àquela perda mudarem para melhor, a perda pode e deve ser revertida. E a lógica é parecida com a da perda. Todo final de período, a empresa tem que dar uma olhada e ver se existem indicadores de que o valor recuperável daquele ativo subiu de novo. E que indicadores são esses? Basicamente, o contrário dos indicadores de perda. O valor de mercado do ativo aumentou, a economia melhorou, os juros caíram, sinais positivos. Mas, e aqui está talvez o maior peguinha de prova sobre esse assunto, essa reversão tem um limite. A gente não pode simplesmente reverter a perda e aumentar o valor do ativo para quanto a gente quiser. Existe uma regra bem clara. A norma contábil diz o seguinte, com todas as letras: o novo valor do ativo depois da reversão não pode ultrapassar o valor que ele teria hoje se a perda nunca tivesse acontecido. Isso quer dizer que a gente tem que calcular qual seria o valor contábil dele, considerando a depreciação que teria ocorrido normalmente. Traduzindo, a reversão serve para consertar o passado, não para criar um ganho que nunca existiu. O ativo simplesmente volta para sua trilha original de valor contábil, como se a perda nunca tivesse sido um desvio no caminho, nada mais que isso. Então, para a gente fechar e gravar de vez, qual é o teto, o limite máximo para reverter uma perda? É o valor contábil que o ativo teria hoje se a perda por impairment nunca tivesse sido reconhecida. Entender bem esse limite é crucial. E com isso, a gente cobriu os conceitos mais importantes sobre o teste de recuperabilidade.